Um jogo decisivo. Depois que terminou as comemorações de vitória, o palhaço colocou a mão no queixo e começou a pensar, como se estivesse decidindo qual seria a próxima brincadeira. Ana estava assustada. Primeiro, porque quase perderam na primeira brincadeira, e depois, porque perderam a segunda. Agora, este último jogo seria decisivo. Pensou então em criar vantagem, escolhendo a brincadeira antes do palhaço. Então, com tensão na voz, sugeriu: O senhor escolheu os dois primeiros jogos. Se estamos brincando juntos, é justo que a gente escolha o último. Ei, ei, ei! Corrigiu o palhaço, em tom sério. Henrique ficou assustado e pensou que a amiga não deveria ter feito esta sugestão. É claro que este maluco iria querer mandar em tudo. Então, o palhaço continuou. Se estamos brincando juntos e somos amigos, por que me chamam de senhor? Reabriu então um sorriso alegre e prosseguiu. Podem me chamar de você, ou me chamem pelo meu nome. Então, o palhaço ficou parado, como se estivesse esperando que os jovens falassem algo. Os três ficaram encarando-o. Então, ele falou. Rufem os tambores! Imediatamente, som de tambores ecoaram fazendo um ritmo de suspense. De repente, algo inesperado aconteceu. Ao lado do homem, o ar começou a se abrir, como se estivesse sendo cortado por uma espécie de tesoura de alfaiate. Os três amigos se olharam e ficaram espantados com o que estava acontecendo. Do outro lado, eles conseguiram ver o que parecia ser um braço usando uma jaqueta de couro, e atrás dele, um pedaço da sala da casa de Ana, onde tinha a mesa. O palhaço olhou para o lado e disse: Ah, não! Bem agora! Então, ele pegou aquela marreta que estava no chão e começou a bater na mão da mulher que segurava a tesoura. Sai! Sai! Dizia o palhaço enquanto batia com a marreta. Aparentemente, ele conseguiu o que estava tentando, pois a mão foi para trás, como se tivesse sentido dor e deixado a tesoura cair. Aquela espécie de rasgo no ar foi se fechando até desaparecer completamente. Desculpem pelo imprevisto, disse o palhaço. Onde estávamos mesmo? Ele olhou para um lado e apertou os olhos. Depois olhou para o outro e apertou os olhos novamente. E finalmente disse: Ah, sim! Rufem os tambores! Novamente, o som de tambores começaram a tocar em ritmo de suspense. E então, o homem falou com uma voz imponente e uma postura teatral. Wellington! Os amigos estavam tentando entender o que havia acabado de acontecer. Henrique tentou usar da situação para acabar com o circo. Então, será que não é melhor parar agora? Disse o jovem. O quê? Por causa de uma distração? Disse Wellington, torcendo o rosto. Claro que não. Vamos prosseguir. Está bem, Wellington, disse Ana, pausadamente. E aí, podemos escolher o jogo? Claro, mas antes, Respondeu o palhaço, fazendo uma pausa para suspense. vocês também devem se apresentar. Eu sou o Pedro, respondeu o mais novo, ao que o palhaço deu um sorriso. Henrique, Disse o jovem. Eu sou a Ana, disse a menina, já quase sem paciência. Agora, podemos escolher o jogo? é claro, estamos aqui para nos divertir. Não há nada mais justo. Consentiu Wellington energicamente. Ana começou a pensar qual jogo poderia ser rápido e seguro. Como estava concentrada em perder ou ganhar, ela não pensava em brincadeiras infantis como as anteriores. Estava mais interessada nos jogos que estava acostumada a jogar e que se achava boa. Ana, Sussurrou Henrique. estávamos jogando truco na sua casa e você parecia jogar muito bem. Podemos formar uma boa dupla. Eu sei todos os sinais e você é boa no blefe. Mas não temos baralho, disse Ana, pensando alto. Baralho? Perguntou o palhaço. Tenho muitos. Ao dizer isso, o palhaço abriu seu casaco e mostrou uma variedade de baralhos. Mágica, Uno, cacheta. Ia dizendo Wellington, apontando para os baralhos. Não, interviu Ana. Eu estava pensando em truco, mas não vai dar. O medo que a garota tinha em jogar truco era sobre a estrutura do jogo, que deveria ser jogado em dupla. Esse medo se concretizou quando Wellington disse: Claro que dá. Estamos em 4.
e estamos todos empatados. Então, a dupla que perder leva game over. E então... Fez uma pausa dramática. BUM! Disse, fazendo novamente o gesto de explosão com as mãos. Não, protestou a jovem. Nós três não podemos ficar separados. Ana pensou um pouco e então teve uma ideia. Já sei. Que tal jogarmos apenas eu e você? Se você ganhar, nós levamos game over. Por outro lado, se eu ganhar, as brincadeiras acabam e nós voltamos para casa. Ana sentia-se muito confiante em sua habilidade para jogar truco, apesar de que, jogando em dois, as regras eram bem diferentes do que as que ela estava acostumada. Voltar para casa? Disse o palhaço, parecendo confuso. Depois de uma longa pausa, continuou. Mas vai perder a graça para os meninos. Eles vão ficar de fora da brincadeira. Não se preocupe comigo, eu estou cansado, disse Henrique. Assim que disse isso, notou que, apesar de tudo o que havia acabado de passar, não se sentia realmente cansado. Na realidade, se sentia muito bem. Pedro deu de ombros e fez um gesto com as mãos para dizer que também não queria fazer parte do jogo. Eu acho que vai perder toda a graça, disse o palhaço, fazendo o bico de emburrado. Mas só porque eu sou o criador de tudo isso, dono da loja de jogos mais perfeita do mundo e impecável na aparência, não quer dizer que devo ser um ditador, não é mesmo? Ana aproveitou e falou. Exato! Então faremos isso. Vamos jogar truco de milico, eu e você. Quem fizer 12 pontos primeiro, ganha o jogo. Se passar de 12, zera a pontuação. A cada rodada, a primeira queda vale 3 pontos, a segunda vale 2 e a última vale 1. Você conhece todas as regras? Sim, eu sei muito bem jogar truco, respondeu Wellington. Mas temos um problema. Novamente, os amigos começaram a sentir o corpo gelando. O que o homem iria inventar agora? Não se joga truco em pé, disse ele com uma expressão de indignação. Tendo dito isso, o palhaço puxou uma toalha verde de dentro de seu paletó e a abanou no ar. Então, como num passe de mágica, uma mesa quadrada de madeira com 2 cadeiras apareceram. A própria toalha caiu sobre a mesa, formando um local perfeito para jogar em baralho. Para Ana e Henrique, tudo o que já havia acontecido até este momento estava para além do absurdo. Entretanto, uma mesa aparecer assim era terrivelmente bizarro. Já Pedro estava acostumado a assistir vídeos de mágica online. Então, o garoto achou interessante presenciar um truque tão bem executado. Wellington sentou-se à mesa. Ana ergueu a cabeça, tomando coragem, e sentou-se do lado oposto. Wellington perguntou. Você prefere baralho francês, o comum ou um baralho espanhol? É truco, não é mesmo? Respondeu a garota, insinuando que para este jogo existe um baralho correto. Como é? Disse o palhaço, parecendo um pouco distraído. Eu disse que truco deve ser jogado com o baralho espanhol, disse Ana. Ah, sim, um baralho espanhol. O palhaço então pegou um baralho espanhol, abriu o plástico e tirou as cartas da caixinha. O verso das cartas era bem colorido e havia um desenho estilizado de Salamandra, o gato de Wellington. Ana achou bizarro e improvável um baralho neste estilo. Pedro exclamou: Que da hora! Ao que Wellington sorriu abertamente e deu uma piscadela para o menino. Abriu então o baralho em leque sobre a mesa e tirou todas as cartas 8, 9 e coringas, conforme manda a regra. Então, entregou o baralho para a jovem, que deu uma conferida e começou a embaralhar. Wellington cortou o baralho e Ana distribuiu corretamente 3 cartas para cada um, e virou a 7ª carta, que eram 3. Segundo as regras, a manilha seria o 4. Ana observou suas cartas e tinha um 5, um 10 e um 2. Ela olhou para o palhaço, que parecia estar olhando para o nada. Você começa, disse a jovem. O quê? Ah, sim, eu começo, respondeu Wellington, colocando um 7 sobre a mesa. Este ponto estava ganho, pensou ela, colocando o 10. 3-0, disse Pedro. Como havia ganhado a queda, ela deveria começar a segunda. Agora, suas opções eram horríveis. Se colocasse o 5, ele conseguiria ganhar com qualquer porcaria. Se colocasse o 2, ele usaria sua melhor carta e ela perderia as 2 quedas. Sem muita opção,
colocou o 2. E, para sua tristeza, o palhaço jogou um 3 em seguida. Fez então uma cara triste e colocou um 7. Ana então escondeu seu 5 perdedor no baralho, ao que o palhaço bateu palmas de felicidade. 2 pontos da segunda queda e 1 da terceira. 3-3 é o placar, informou Pedro. O jogo continuou, apesar de Wellington não parecer estar se divertindo tanto. Afinal, estava aéreo e não estava tão engajado como nas outras brincadeiras. Na segunda rodada, ele ganhou a primeira e a terceira queda, enquanto Ana ganhou a segunda. 7-5, disse Pedro com um leve tom de preocupação. Henrique ficou tenso. Pensava se realmente tinha sido uma boa ideia ter escolhido o truco. Ele se sentia impotente e queria ajudar de alguma forma, mas não podia fazer nada. O jogo já estava rolando. 10-8, informou Pedro após a terceira rodada, onde Ana fez a primeira queda e Wellington a segunda e a terceira. Agora, o jogo estava muito perigoso. Para ganhar nesta rodada, Ana teria que fazer apenas a primeira e a terceira queda, somando 12 pontos exatos. Mas para ela fechar os 12 pontos nesta rodada, o palhaço teria que ganhar a segunda, o que o deixaria com 12 pontos antes de Ana. Portanto, ele ganharia o jogo. Então é impossível eu ganhar agora, pensou ela. Preciso fazer com que ele passe de 12 pontos e eu não. Ana pegou suas cartas. Eram um 7, um 2 e um 3. Nenhuma era manilha. Seria improvável perder a primeira queda, mas teria que arriscar. Ela era a primeira a jogar, então jogou o seu 7. O homem jogou então um 4 e sorriu. Ana não podia acreditar que sua vida e dos seus amigos dependia de uma única carta num jogo de truco. Se o palhaço fizesse a próxima queda, Ana perderia o jogo. Por outro lado, se ela fizesse, retornaria com 0 pontos. Sem opções, jogou o 3, que era sua carta mais alta, conforme a ordem do truco. Wellington olhou para Ana. A menina estava tensa. Ele fez uma expressão de decepção e jogou sua carta. Ana viu e não pôde acreditar. Desta vez, conseguiu vencer a carta de Wellington, que era um 10. Ana virou. Está com 0 pontos agora, informou Pedro com uma voz tensa. O placar é 10-0. Na terceira queda, o 2 de Ana ganhou de um as de Wellington. O palhaço começou a demonstrar uma certa pressa para distribuir as cartas e no jogo de uma maneira geral. Ana não percebeu por estar concentrada no jogo. Já Pedro imaginou que poderia ser ansiedade do jogo. Na próxima rodada, Ana tinha um 4 na mão, a carta mais fraca do jogo. Ela aproveitou para fazer o palhaço ganhar a primeira queda, ficando assim com 0 pontos e deixando a menina na vantagem. O jogo estava se prolongando bastante e Henrique já estava ficando de saco cheio de novo. Por isso, resolveu dar uma volta por ali. Começou a vasculhar as prateleiras mais próximas. Caminhando, chegou na seção de jogos de tabuleiros, começou a reparar nos jogos e viu que alguns dos jogos que ele sempre quis estavam ali, disponíveis. Sua família não tinha uma boa condição financeira. Ele mesmo ajudava a família com seu próprio salário. Então, ele nunca pôde ter estes jogos mais caros. Continuou olhando mais um pouco e começou a perceber, com certa estranheza, que alguns jogos tinham erros de ortografia na caixa. Por exemplo, Batalha Naval estava escrito Batalha Naval. Alguns erros eram gritantes, como este. Outros, porém, eram mais sutis. O jovem se lembrou do jogo anterior e como ficou faltando encontrar um dos erros. Seria este o que eles não descobriram? Encontrou um jogo de ludo e lembrou que brincava com seus pais quando era mais novo. Sentiu uma gostosa nostalgia que o fez esquecer-se da tensão e do palhaço. Agachou-se no chão, abriu a caixa de jogo e viu que as peças eram exatamente iguais às que ele tinha quando era mais novo. Observou o tabuleiro, as casas das 4 cores, o lugar para colocar os 5 peões de cada cor e, distraidamente, começou a montar os peões no tabuleiro. Então, ele sentiu-se confuso. Espera, pensou em voz alta. Não eram 5 peões no ludo, eram 4. Como alguém poderia fazer um jogo clássico tão errado assim? Será que era uma variação estranha? Henrique viu Salamandra passando pelo corredor e lembrou-se do jogo de truco. Pensou que já deveria ter passado uma boa parte, talvez até acabado. Então,
resolveu voltar para conferir como estava o andamento. Wellington estava pegando o baralho da mesa e começando a embaralhar. Henrique chegou a tempo de ouvir o palhaço falando. É minha vez de dar as cartas. Pedro anunciou o placar. Ana está com 11 pontos e Wellington com 6. A garota estava feliz por estar na vantagem. Entretanto, foi surpreendida pela voz alegre de seu oponente. O que acho mais maravilhoso neste jogo é que tudo pode acontecer. Para mim, faltam 6 pontos, mas posso ganhar as 3 quedas e assim ganhar o jogo ainda nesta rodada. Por outro lado, para você, Ana, falta apenas 1 ponto, mas só ganha o jogo se e somente se fizer apenas a última queda. Caso contrário, voltará com 0 pontos. Isso seria péssimo, pensaram os 3 amigos enquanto Wellington embaralhava as cartas para uma possível última rodada. Notaram que, apesar da pressa que o palhaço tinha, ele ficou distraído embaralhando por um bom tempo, enquanto olhava para o além. Enquanto isso, Henrique percebeu que Salamandra estava nos pés de Wellington. Pensou como é que este gato tinha ido parar ali, mas lembrou que gatos possuem uma mobilidade muito flexível. Ei, vai dar as cartas? Perguntou Ana. O quê? Ah, sim. O palhaço começou a dar as cartas, narrando uma a uma. Uma para você, disse ele, entregando uma carta para a garota. Uma para mim, continuou, pegando uma carta para si. Continuou narrando o carteado, até que disse, e uma para a Vira, enquanto colocava a última carta virada na mesa. Sua vez, Ana, disse Wellington em tom de deboche. A mão da menina continha um 2 de espadas, um 2 de copas e um 2 de ouros, ou seja, 3 cartas iguais, já que a manilha era o 4. Colocou o 2 de copas na mesa. Olhou para Wellington e fez uma expressão de dúvida. O palhaço parecia querer criar tensão de propósito. Finalmente, ele riu e colocou um 3 de copas. 11-9, informou Pedro. Era a vez do palhaço. Novamente, ele fez movimentos lentos para criar uma tensão. Pegou uma carta e ergueu no ar. Lentamente foi baixando até que fosse possível reconhecer um 4 de ouros, uma manilha. Quero ver você fazer esta, afirmou ele. Isso é o que eu menos quero, disse Ana, colocando 2 de ouros sobre a carta. Agora, o placar estava 11-11. Esta seria a última queda, pois qualquer um que ganhasse venceria também o jogo. Ana confiava em sua carta e então disse: Agora eu quero ver você fazer esta. Tendo dito isso, colocou o 2 de espadas que tinha na mão. Pedro sentia uma emoção intensa. Nunca havia sentido tanta adrenalina antes e estava gostando, apesar de estar com medo de Ana perder. Henrique estava tenso e desejava não ter chegado a tempo de ver isso. Sentia que seu coração poderia saltar pela sua boca. Wellington olhou para sua própria carta com espanto. Apesar de estar tenso, Henrique notou que estava em uma posição que daria para ver a carta do palhaço. Para acabar logo com o suspense, esticou o pescoço, apertou os olhos e espiou a carta. Ficou surpreso em ver que Wellington também tinha um 2 de espadas, a mesma carta de Ana. Isso seria impossível, uma vez que não existem cartas repetidas no baralho. Confuso, olhou para Ana e, quando voltou seu olhar para a mesa, surpreendentemente, viu o palhaço jogar um 5 de ouros. Henrique achou muito estranho o que acabara de acontecer. Será que ele tinha visto errado? Ou então estaria o homem-palhaço trapaceando? Mas seria muito esquisito Wellington trapacear para perder o jogo. Enfim, não era seguro falar sobre isso. E antes que Henrique pudesse pensar melhor no que estava acontecendo, o palhaço explodiu, falando para Ana. Viva! Você ganhou! Digo, corrigiu o palhaço, olhando para Pedro e Henrique. Vocês ganharam! Apesar dos gritos, Ana teve a impressão de que o palhaço estava com um sorriso tenso, como se algo estivesse errado. Mas então, ele pulou da mesa eufórico e começou a bater palmas em ritmo. Uma música de circo começou a ecoar. Talvez quem está tensa sou eu mesma, pensou a garota. Enquanto a música animada tocava, as prateleiras começaram a cair e arquibancadas começaram a aparecer, formando um círculo ao redor deles.
A loja começou a se transformar em um circo, e os jovens, juntamente com o palhaço, estavam no centro de um grande picadeiro. No fundo do picadeiro havia um palco com cortinas vermelhas que estavam fechadas. Então, personagens começaram a aparecer. Por uma das laterais das cortinas surgiram 2 elefantes ornamentados e um treinador que os guiava. Pela outra lateral, uns 6 cavalos, também ornamentados, vinham sendo montados por homens e mulheres. Das arquibancadas começaram a surgir macacos malabaristas e pessoas como um mágico, outros palhaços malabaristas que vinham se pendurando e pulando por barras suspensas no ar, e finalmente um baixinho, que parecia um apresentador. As cortinas do palco atrás do picadeiro se abriram e um globo da morte veio rolando com umas 4 motos girando dentro dele. Wellington ficou ali, dançando e fazendo palhaçadas com os outros palhaços. Rapidamente, os 3 amigos se viram cercados de personagens circenses. Tentavam sair do picadeiro, mas se viam impossibilitados e perdidos. Henrique tentava se colocar entre Ana, Pedro e os personagens para proteger os amigos. Entretanto, seus esforços eram inúteis, uma vez que os personagens do circo vinham de todos os lados. Ana estava em choque e suas pernas tremiam em desespero. Já Pedro pensou que no final valeu a pena ter tirado a noite de folga. De repente, a música foi diminuindo de volume e os personagens se afastaram, posicionando-se ao redor do picadeiro até que a bagunça toda se acalmou. O apresentador baixinho se posicionou na frente dos jovens e disse: "Então este foi o espetáculo da noite. Sempre que quiserem brincar, é só comprar o ingresso e entrarem no circo." Wellington, que estava logo atrás do apresentador, se aproximou e disse: Muito bem. Agora está na hora de eu cumprir minha parte da promessa. Quando disse isso, 4 anões vestidos com roupas de malabarista se aproximaram, trazendo um grande detonador escrito TNT. Colocaram então na frente de Wellington, que disse, com um sorriso triste: Foi um prazer brincar com vocês. No futuro, lembrem-se das partes boas e felizes de nossa brincadeira. Henrique pensou que não havia partes que poderiam ser boas ou felizes. Pensou ainda que demorou para ele apertar aquele detonador logo. Então, finalmente, Wellington apertou o detonador e ecoou um bum de um estouro de confetes nos fundos. Ops, Disse Wellington. detonador errado. Então, pegou uma bombinha de festa junina de seu bolso e jogou no chão. Imediatamente, uma fumaça o cobriu e, como num passe de mágica, Wellington e todos os personagens sumiram. Os amigos viram-se de repente sozinhos ali, no picadeiro de um circo desconhecido. Olharam ao redor para ver se encontravam alguém, mas não havia mais ninguém. "Espera aí", disse Henrique. "Por que ele nos deixou aqui no meio do nada? Cadê esse palhaço?" "Ué", interviu Pedro com um tom sarcástico. "Pensei que você não gostasse dele." Ana interferiu, dizendo: "Vamos sair logo desse circo, ou seja lá o que é isso, e voltar para casa." Os amigos se dirigiram para a saída. Ao se aproximarem, começaram a ouvir o som do alarme da casa de Ana disparando. Ana gritou: "É o alarme da minha casa." "Como assim? Não daria para ouvir daqui", respondeu Henrique. "Deve ser outro alarme." "Não, é da minha casa. Vamos correr." Ana saiu correndo em direção à saída da tenda do circo e os meninos a seguiram. No caminho, começaram a ouvir uma voz que gritava: "Ana! Ana! O alarme!" Então, como quem acorda de um pesadelo, Ana acordou vendo seu amigo José segurando-a e dizendo: "Acorda! O alarme está disparando!"